Bom dia, bom dia! Bem-vindo, bem-vinda a essa live, segunda-feira, dia 6 de julho, e iniciando mais uma semana, eu quero te convidar a fazer reflexões sobre uma questão que é muito importante. O tema da nossa live de hoje, nós vamos conversar sobre o estresse, mas o estresse focado na nossa vida financeira, na relação que nós temos com o dinheiro. E eu queria, antes de começar, me apresentar para vocês. Meu nome é Alcimone Vidal, eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro, e seria muito legal se você pudesse participar aqui dessa nossa conversa acompanhada do seu caderninho para anotações, porque o que a gente vai conversar aqui é um assunto que, apesar de bem delicado, de tocar aí no calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, é um assunto que a gente precisa conversar, porque a relação com o dinheiro é uma relação que pode ser boa, prazerosa, mas também pode ser muito difícil. E quando ela é uma relação difícil, isso pode trazer consequências na sua vida diária. E quantas vezes o nível de estresse em relação à questão financeira vai crescendo, a pessoa começa a ter insônia, a pessoa começa a não conseguir se alimentar direito, preocupada com as contas para pagar, ou às vezes o contrário, porque está nervoso, nervosa, começa a comer, dispara o apetite, começa a comer compulsivamente. O quanto que o estresse por se sentir inseguro, por ter perdido o trabalho, não ter emprego, não saber como é que vai ser para conseguir pagar todas as contas, resolver as questões financeiras, o quanto isso abala a nossa vida, causa muito estresse, causa inclusive de muitos conflitos familiares. Muitas famílias que estão atravessando um período difícil por conta da pandemia da Covid-19, por questões de dinheiro, têm acabado em separações, em brigas e até mesmo violências domésticas, não só pela questão do dinheiro, existem outros fatores que são envolvidos, mas a questão financeira, ela sempre está presente quando se quer conversar, quando se quer falar sobre a dificuldade da pessoa lidar com essa energia, que é o dinheiro. O dinheiro, na verdade, a sua relação com ele vem muito, pessoal, da época da sua infância, de como que você foi ensinado, de como que você aprendeu sobre dinheiro. Então, eu queria perguntar para vocês, fazendo assim um flashback nas memórias de vocês, se vocês se lembram na sua infância, como é que era tratada a questão do dinheiro na casa de vocês? Os pais conversavam abertamente sobre a questão do dinheiro, sobre as dificuldades financeiras, ou não? Ou simplesmente assim, assuntos de dinheiro eram meio que um tabu e não eram conversados, criança não podia escutar, criança, isso é assunto de adulto. Como é que vocês lembram desses episódios da infância de vocês? E assim, eu queria fazer aqui, trazer, para refrescar a memória de vocês, frases que são muito conhecidas. Por exemplo, quem nunca ouviu dizer assim: menina, vai lavar a mão, o dinheiro é sujo, se tocou no dinheiro, tem que lavar a mão. Quem nunca ouviu falar a frase: rico não entra no céu? Quem nunca ouviu falar: dinheiro não traz felicidade? E aí, essas falas, elas se transformam em crenças. E a gente, desde pequenininho, começa a incutir de uma forma subliminar essas questões. E aí, o que acontece? Essas crenças em relação ao dinheiro, elas podem ser colocadas, de uma forma direta, através dessas falas,
Por exemplo, a criança pede um brinquedo para a mãe ou para o pai, e eles dizem: isso não é para o seu bico, nós somos pobres, nós não temos dinheiro. E a criança então vai criando ali na sua psique aquela imaginação. E aí, quando não acontece assim, a crença não é falada, não é expressa de forma direta, muitas vezes ela é de uma forma indireta, né? A criança sente no ar o conflito, as questões que surgem, porque às vezes ela vê os pais discutindo, brigando por problemas financeiros. Então a criança ela vai crescendo com uma percepção muitas vezes equivocada em relação ao dinheiro. E aí duas coisas vão acontecer. Ela vai crescer com o sentido da necessidade, de que ela precisa do dinheiro e que ter dinheiro você tem que guardar esse dinheiro, e aí vai desenvolvendo uma característica de avareza, e aí ela quer economizar, ela quer guardar, ela sempre sente medo de ficar sem dinheiro, de não ter o dinheiro para o seu sustento. Ou ela vai para o polo oposto, que é justamente tudo que ela ganha, tudo que ela recebe, ela gasta. E é muito interessante, gente, pensar como que o nosso comportamento acontece, como nós lidamos com o dinheiro. E aí, assim, isso vem muito da nossa relação familiar. Quem aqui ganhou de presente um cofrinho, né? Um cofrinho que a criança era estimulada a guardar suas moedas para construir um sonho. Quem ganhou, aí, assim, a família muitas vezes, a forma que os pais conseguiam, né, explicar para o filho a importância, né, de economizar, de guardar o dinheiro para realizar um sonho, era dando o presentinho, um porquinho, né, simbolicamente um cofrinho, que em formato de porquinho, ou aí agora já tem, depois, né, da minha época era um porquinho, mas assim, passado o tempo foram criando outros modelos de cofrinhos com o objetivo de ensinar a importância de economizar, de poupar para o futuro. Então, assim, muitas famílias com as limitações, porque, gente, educação financeira é muito assim, é um tema delicado, porque enquanto nós somos crianças, muitas vezes nossos pais, eles não sabem ensinar ou eles não foram preparados para ensinar sobre educação financeira para a gente. Quando a gente cresce, a gente vai para a escola, e na escola também não se fala, a gente aprende um monte de matérias, mas a gente não aprende sobre educação financeira. Se eu não me engano, já existe até agora uma lei que diz que as escolas precisam colocar nas suas grades curriculares e fazendo com que as pessoas possam realmente investir nas escolas com profissionais capacitados para orientar as crianças, os adolescentes a ter uma relação mais saudável com o dinheiro. E aí, uma coisa que assim muito interessante é porque você passa todo o ensino fundamental, o ensino médio e vai para a faculdade. E na faculdade também, quando você se profissionaliza, ninguém te ensina a fazer uma organização na sua vida financeira. Ou seja, a menos que você estude, faça uma faculdade exatamente dentro dessa área, né, ou de economia, ou de administração, e faça uma especialização em finanças, ou vá buscar, né, um curso específico, chances há que você vai se formar, você vai ter uma carreira e você não vai ter a mínima ideia de como gerenciar a sua vida financeira. E aí, nem a sua vida pessoal e nem a sua vida profissional. Isso traz uma série de dificuldades, de instabilidades, porque muitas vezes essa falta de conhecimento na educação financeira traz intervenções e situações de conflito no trabalho, dentro da família, na relação com o cônjuge, com os filhos. Então, é muito importante. E assim, como profissional da psicologia, eu preciso tocar nesse assunto para que vocês possam refletir e talvez até fazer alguma mudança, implementar alguma mudança na rotina de vocês. Então,
Quem teve, né, algum ensinamento na infância, beleza. Mas geralmente, assim, basicamente assim, 90% das pessoas que eu tenho contato, que eu atendo, não tiveram essas noções de educação financeira, nem na infância, nem na adolescência. Geralmente a relação com o dinheiro dentro de casa era muito pelo contrário, era até bem complicada, porque ou os pais escondiam, não falavam a verdade sobre a questão financeira, ou muitas vezes as crianças crescem ouvindo os pais discutindo sobre o problema da falta do dinheiro, gerando então aquela coisa da escassez, né, da preocupação com a escassez. E aí, chegando aqui no tempo presente, a gente precisa observar um pouco a nossa conduta, o nosso comportamento, até como pais. Se a gente, geralmente assim, quando a gente vem de uma história de vida de muita escassez, a gente pode desenvolver um comportamento de permissividade. E aí, como eu não tive, eu quero dar tudo para o meu filho, para minha filha. Como eu tive tudo, eu posso então segurar mais, ser um pouco rígido e fazer com que meu filho aprenda a dar valor às coisas que ele quer. Então, assim, vai para as duas polaridades. Tem pais que, por terem sofrido na sua infância a questão da escassez, então vai muito para esse lado de querer dar tudo, querer proporcionar o melhor para os filhos. E ok, só que é importante ficar atento a isso, porque pode causar também a grande liberdade de dar tudo que a criança pede, tudo que a criança quer, pode também fazer com que essa criança cresça sem dar valor ao que é o importante. E aí tem uma relação com o dinheiro como uma coisa que não se precisa ter tanta preocupação. Então, gente, nem é bom a gente ter aquela rigidez, aquele comportamento rígido, muito focado na escassez, e nem é bom a gente ser permissivo demais. O ideal é a gente adotar o caminho do meio. Como a gente pode fazer isso? Trazendo para a nossa realidade, a nossa situação familiar, a conversa, o diálogo, falar sim sobre a questão financeira, trabalhar a questão dos sonhos, isso é muito importante. Engajar a nossa família num grande sonho, seja o sonho de repente viajar para Disney, seja o sonho de repente comprar uma casa nova, se mudar para um outro bairro, seja comprar um carro novo, seja lá o sonho que a sua família tem. É muito importante que você procure colocar e engajar. O que a gente sabe é que, assim, é difícil. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre dinheiro, e principalmente dentro de casa. Então, o caminho, né? O caminho do meio, que seria uma forma de começar a fazer isso, a trazer isso para sua rotina, para sua vida, é procurar fazer a estruturação de um sonho. O que a família deseja? Passar férias. Agora, nessa época, todo mundo isolado, tá todo mundo desesperado, querendo que tenha, né, a oportunidade para viajar, para passear, para fazer alguma coisa. E aí, então, é uma ótima oportunidade nesse momento de pensar. Vamos começar a organizar, vamos pensar, né, as férias para o próximo ano, como que a gente vai fazer, e aí todo mundo junto, cada um poder compartilhar o que deseja e tal, fazer uma lista dos sonhos e ver dentro, né, da realidade de cada um a possibilidade de começar a implementar. Porque quando todo mundo está engajado dentro da família, chances há que todos vão colaborar. Colaborar no sentido assim, todo mundo junto vai fazer a sua parte. E isso traz uma harmonia dentro da casa, uma harmonia dentro da família. E às vezes isso é uma coisa tão simples que passa batida e as pessoas não dão importância. Uma outra coisa, o meu objetivo aqui hoje, conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da educação financeira, é focar. Nós temos 3 pilares que são muito importantes. O pilar do ser, o pilar do ter e do fazer.
eu costumo inverter essa ordem e trabalhar bastante isso, Mari, listar os sonhos. É importante listar os sonhos da família, porque listando os sonhos da família, vocês podem colocar em ordem de prioridade, inclusive mensurar os sonhos, ver assim, esse sonho, quanto custa? Então, é X reais. X reais, quanto eu preciso guardar para conseguir comprar esse sonho? Comprar, seja um pacote de viagem, seja um brinquedo, seja, né, dependendo de qual é o membro da família, qual é o sonho. Então, assim, o sonho, quando você anota, faz a lista dos sonhos e você pesquisa para mensurar os sonhos e colocar o valor de cada sonho do lado, você tem mais uma concretude no sentido de você ver o que é possível fazer primeiro e qual vai ser a forma de você colocar em prática e realizar de verdade os sonhos, porque aí sim o sonho sai do abstrato, sai do mental e vai para a vida. E isso traz um engajamento na família, porque aí todo mundo quer participar para conseguir realizar. E aí é importante o comprometimento de cada um, fazer a sua parte para conseguir o sonho. Então, anotar a lista dos sonhos é muito importante e pesquisar o quanto vai se gastar. Isso também é muito importante. E aí, como eu estava conversando aqui com vocês, uma coisa que é fundamental, enquanto psicóloga, é trabalhar com vocês a questão do primeiro pilar, que é o pilar do eu, que é o pilar do ser. Né? Quem é você, como é que você se relaciona com o dinheiro, as suas dificuldades, da onde vem, se é lá da infância, da sua história de vida. E aí, o que você hoje, adulto, pode fazer para perceber a sua relação com o dinheiro? Se você hoje se relaciona com o dinheiro de uma forma sadia, natural, ou é de uma forma compulsiva, indo comprando, gastando para poder preencher um vazio interior? Isso acontece muito. As pessoas às vezes estão aborrecidas, vão para o shopping, trazem várias sacolas e depois, quando se dão conta do cartão de crédito a pagar, fica desesperada porque não consegue pagar o cartão todo, e isso vai gerando uma série de dificuldades, não só na parte financeira, mas surgem conflitos familiares devido a isso. Então, assim, a forma como você percebe, como você relaciona com o dinheiro é uma forma compulsiva de gastar, ou seja, o dinheiro entra e sai e você não tem a menor noção de como mensurar ou de como organizar a sua vida financeira, ou você tem uma outra polaridade que também é bem complicada, que é das pessoas que conseguem, as pessoas que ficam numa situação, numa atitude de avareza total, que não se permite sair para ir num jantar fora, que não consegue simplesmente fazer uma forma assim de equilibrar, né? Às vezes ela tem dinheiro guardado, ela tem vontade de comprar um carro, mas ela não compra, ela tem vontade de comprar uma roupa e ela não compra, porque ela está sempre muito preocupada com a questão da perda, da escassez. Então isso também é uma questão importante que precisa muito ser avaliada, e se necessário você achar que sozinho é difícil, buscar uma ajuda profissional para conseguir realmente lidar com essa parte emocional, porque a parte emocional ela se reflete na vida. E é essa forma de exteriorizar essa dificuldade interna é que vai descambar ou para a compulsão de comprar coisas demais, coisas desnecessárias, ou até mesmo para o medo de ficar sem, o medo da escassez, trava a pessoa e faz com que a pessoa viva no mínimo, assim, no mínimo, e guarde todo o seu dinheiro. Então, assim, como eu digo, a psique ela tem polaridades. O ideal é você não ir nem para um polo extremo, nem para o outro. Por quê? Quando você polariza demais, causa uma tensão na psique, e isso gera sintomas, gente. E aí a pessoa começa a ter sintomas e adoecer. Entendeu? Então, assim, uma coisa que a gente precisa compreender e trabalhar é o primeiro pilar, que é o ser. Você. Como é você na sua relação
com o dinheiro, que o dinheiro é uma energia, ele não é bom ou mal, vai depender da sua percepção, da sua leitura, das suas crenças, do que você traz na sua bagagem de vida para que você tenha uma percepção do dinheiro. Então, gente, olha só, é importante cuidar de si internamente, da sua parte emocional, observar os possíveis gatilhos, as coisas que são acionadas e que fazem você de repente ou gastar demais, ou de repente não gastar, ou segurar muito dinheiro por medo de ficar na miséria, na escassez. E aí, quando você faz esse movimento interno de autoconhecimento, você tem a possibilidade de fazer um plano de ação. Exatamente, os pais ajudam muito. Então, assim, quem já passou por essa situação, hoje, pode fazer diferente com seus filhos, né? Então, assim, a gente não necessariamente precisa seguir esse modelo dos nossos pais se esse modelo não for o modelo mais adequado. Porque a gente sabe que existem famílias disfuncionais. E muitas vezes a gente cresce numa família disfuncional. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, a gente pensar em como a gente pode fazer a diferença. Por quê? Hoje a gente é adulto, então hoje a gente pode focar, olhar para dentro da gente, ver a nossa relação, cuidar das nossas emoções e fazer um plano estratégico de como que a gente vai colocar a nossa vida financeira em ordem para diminuir o estresse, os conflitos. E com consequência nós vamos ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais segurança. E aí, quando a relação com o dinheiro ela não é boa, ela pode, como eu falei, gerar adoecimentos. E isso não é o que a gente quer. A gente quer buscar um alinhamento, uma forma melhor de lidar com a situação. Cada um aqui de vocês tem uma história, tem uma situação. Tem pessoas que estão bem financeiramente, tem pessoas que têm dificuldades, precisam pagar dívidas. Cada um está num ponto. Não importa o ponto que você esteja. O mais importante nesse momento é você tomar consciência desse ponto, de como você está financeiramente, e você ter vontade. A vontade de mudar, a vontade de transformar essa realidade. Porque é possível sim mudar. E quando eu falo isso, não importa o salário, quanto você ganha, porque isso aí já aparece nas redes sociais, nas mídias. Assim, gente, não importa o quanto. Tem pessoas que ganham um salário alto e vivem endividado. E tem pessoas que ganham menos, ganham pouco, mas conseguem se planejar e se organizar. Percebe como que não é o quanto você ganha? Não é o valor que você recebe, mas sim a forma como você interage com essa energia que é o dinheiro, a forma como você lida, a forma como você vê o dinheiro é que vai fazer a diferença. E muitas vezes essa dificuldade que você tem vem de histórias lá de trás que precisam ser cuidadas com carinho, que precisa ser de alguma forma olhadas. E a gente às vezes vai procrastinando, empurrando, né? Deixando para depois, amanhã eu vejo isso e o tempo passa, né? E a gente acaba às vezes perdendo uma ótima oportunidade de fazer uma mudança de verdade. Então, olha só. Não, deixa eu ver aqui. Sim, olha só, deixa eu explicar. A gente às vezes, quando vai fazer um processo terapêutico, a gente volta lá no passado, faz o resgate, como a Márcia colocou, o resgate da criança interior. Só que isso é uma forma macro. Tem questões que são bem pontuais. Às vezes, quando você trabalha na terapia a questão da criança interior, é uma questão mais relacionada aos afetos, a questão do abandono, a questão da rejeição, a questão de como essa criança lida com os pais. Por isso que a parte financeira, muitas vezes, quando você está trabalhando na terapia a questão da criança interior, muitas vezes não aparece, não vem, porque a pessoa já está com tantas feridas emocionais que precisam ser trabalhadas primeiro. E aí o convite é que, se hoje na sua vida você ainda tem esse reflexo de dificuldade na parte financeira, que se
faça um trabalho mais voltado a essa questão, porque com certeza vai abrir, sabe, uma perspectiva totalmente nova, uma perspectiva de uma vida com qualidade, com menos estresse, com menos ansiedade. E isso, gente, não tem preço. Realmente, assim, não tem preço você poder dormir, acordar tranquilo, sem ter essa grande preocupação de o que vou fazer para pagar as contas. E aí, uma coisa que eu quero conversar aqui com vocês é o seguinte, a gente, na parte da educação financeira, a gente pode pensar, e eu queria perguntar para vocês o seguinte, como é que vocês pensam assim, eu estou aqui falando da importância da gente alinhar, da gente se conhecer, da gente colocar os nossos sonhos anotados, da gente pesquisar, começar a mensurar, mas como é que a gente pode, de verdade, compreender isso de uma forma mais organizada? Então, eu vou passar para vocês alguns conceitos que vêm da educação financeira para que vocês possam, talvez aí anotar no caderninho de insights de vocês e depois, com calma, preencher e ver isso, porque vai ser importante para você ter um raio-x da sua situação atual e do que você precisa de verdade se comprometer a mudar. Então, assim, quando a gente fala em educação financeira, a gente tem a segurança financeira, a gente tem a independência financeira e a gente tem o conceito de liberdade financeira. Segurança financeira, você tem, se você tem uma renda todos os meses que permite você pagar suas contas e talvez sobrar alguma coisinha para você guardar, para você poupar. Isso é segurança financeira. Se você não tem renda nenhuma, se você está desempregado sem renda nenhuma, então a gente precisa primeiro cuidar disso, olhar para isso e ver o que dá para ser feito para que você possa minimamente conseguir alguma coisa que te proporcione uma renda. E daí eu vou dar umas dicas aqui no final para vocês. Quem tem já a sua segurança financeira estável, você já tem um emprego que te dá uma renda, mas ainda está meio desequilibrado com relação ao que ganha e o que gasta, também é importante mapear, fazer lá umas anotações do quanto que você gasta por mês, o quanto você ganha, o que você poderia organizar melhor, diminuir, tentar de repente um desconto para gastar menos. Enfim, são ajustes que a gente pode fazer na nossa vida diária. Agora, o conceito de independência financeira é um conceito muito libertador, porque para você ter independência financeira significa que você trabalha hoje, mas que o que você já tem de patrimônio permite a você essa escolha de você trabalhar ou de você não trabalhar. Você teria condições de se manter, sobreviver com dignidade sem precisar trabalhar, porque o que você já tem de renda ou de patrimônio te proporcionaria essa oportunidade. Isso é o conforto de ter a independência financeira. A liberdade financeira é um patamar acima, seria justamente aquela situação da pessoa que ela tanto faz para ela, se ela quer jantar no restaurante mais caro, se ela quer viajar para o exterior, o que ela desejar fazer, isso não vai impactar em nada a rotina financeira dela, porque ela já conseguiu amealhar um patrimônio e ela já conseguiu ter rendimentos que são suficientes para dar a ela essa tranquilidade. Ela pode escolher onde ela quer morar, ela pode escolher se ela quer trabalhar, se não quer trabalhar, porque tem muitas pessoas que são milionárias e bilionárias e continuam trabalhando, porque para elas é importante. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, tem uma forma que a gente, na educação financeira, trabalha, que é a forma de você alavancar e você subir de nível. Ou seja, se hoje você tem segurança financeira, você conseguir, através dessa forma, passar a ter independência e depois migrar para a liberdade. E aí, qual é essa forma? A forma é você trabalhar com 3 tipos de renda. A renda principal, a renda extra e a renda passiva. Renda principal é a renda que você recebe do seu
trabalho, do seu emprego, é aquele valor fixo que você tem todos os meses. Essa é a sua renda principal. A renda extra é a renda que pode ajudar você a crescer o seu patrimônio, desde que você se coloque em movimento para fazer. Por exemplo, às vezes você tem o seu trabalho, mas você tem um talento. Todo mundo elogia a beça, um doce, um bolo, alguma coisa que você sabe fazer. Sabe fazer um pão, sabe fazer algum tipo de coisas na parte de alimentação. Ou você tem um talento muito grande para fazer artesanato e você faz coisas belíssimas. Então, isso pode se tornar uma renda extra. De repente, uma coisa que você faz, que as pessoas elogiam, consegue, né? Aqui a Márcia está perguntando. E o autônomo? O autônomo, ele tem mais ou menos assim, para poder ele considerar como renda principal, ele precisa ver nos últimos meses o quanto que ele conseguiu receber. Esse valor que ele recebe, assim, quanto foi o faturamento, né? Quem é autônomo, quanto que ele faturou nos 3 meses anteriores, já dá uma base para ele ter uma ideia de uma renda principal mínima que ele tem. E aí se trabalha com essa renda principal mínima como sendo o valor que ele tem para se organizar financeiramente. Então, e aí o importante quando você trabalha como autônomo, então, e você fazer uma coisa que eu não sei se todo mundo faz, mas que faz a diferença, que é separar as contas. Então, assim, se você tem um emprego que recebe, paga lá um salário para você, esse dinheiro entra numa conta. Se você tem uma atividade que você faz e te gera uma renda extra, tem que entrar uma outra conta. Quem é autônomo, que trabalha, né, fazendo uma produção como a Márcia, tem que fazer a separação entre a sua conta do ateliê e a sua conta pessoal. Porque senão, todo o dinheiro que entra dessa atividade entrando na sua conta pessoal, você vai usar no dia a dia para pagar as contas e você não vai saber exatamente quanto que você ganhou, porque o dinheiro entra e sai e você não consegue mensurar. Quando você separa, bota uma conta para os clientes pagarem o ateliê e uma conta sua pessoal, você vai conseguir organizar melhor. Entendeu? Agora, uma dica para a Márcia, por exemplo, agora o ateliê parou. De repente, começar a fazer uma divulgação através do Instagram, mostrar as peças, mostrar o trabalho, mostrar o serviço. Eu tenho visto um movimento muito grande através das redes sociais de empresas no ramo de decoração que têm colocado fotografias dos seus produtos e com bastante sucesso nas redes sociais. Usa as redes sociais como uma aliada nesse momento para conseguir, de repente, entrar em contato com os clientes ou captar novos clientes que vão conhecer o seu ateliê, que vão conhecer o seu trabalho. É uma coisa bacana de se pensar, de uma forma mais de promover o ateliê através das redes sociais. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte: quando a gente fala de renda extra, gente, a renda extra, ela pode ser uma outra atividade. De repente a pessoa vai fazer uma outra atividade e aí, assim, quanto mais renda extra você tiver, você precisa ter o cuidado de separar, porque senão entra tudo numa mesma conta. A pessoa gasta porque a necessidade chega, tem que pagar as contas e a pessoa vai pagando. E aí ela não tem a percepção do quanto que ela está crescendo, do quanto que ela está conseguindo gerar realmente uma melhora na sua vida financeira. Então, quando você faz a separação entre o que você ganha do seu trabalho e a sua conta pessoal, isso vai ajudar, porque parte do dinheiro que você recebe da sua atividade, você vai tirar uma parte para servir para cobrir os seus gastos pessoais. Mas uma parte que ficar desse rendimento tem que ser feito, gente, uma reserva financeira. Por quê? Isso vai ajudar você, nem que seja assim 10% do faturamento. Vai botando aí separado numa conta, num CDB, numa aplicação. Por quê? Você fazendo esse movimento de separar um pouquinho todos os meses
para ter uma reserva de emergência, vai te ajudar nos momentos de dificuldade, como esse agora que a gente está vivenciando. As pessoas que tinham uma reserva financeira estão conseguindo, apesar das dificuldades, manter o seu trabalho, manter o seu negócio. Mas quem não tinha uma reserva financeira realmente está numa situação extremamente delicada. Então, a renda extra, você não necessariamente tem que ter só uma. Às vezes você tem mais de uma habilidade, mais de um talento, mas o legal é que você, a cada habilidade e talento que você ofereça e que você ganhe um resultado financeiro, que você possa separar. Porque você separando esse dinheiro em contas separadas, você vai fazer, e hoje tem contas gratuitas digitais, tem bancos digitais que são gratuitos, que você não paga nenhuma tarifa. Isso ajuda a organizar a sua vida financeira e é uma forma bem interessante, porque nesses tempos de pandemia a gente consegue administrar, separar a conta pessoal da conta da pessoa jurídica, ainda que você não tenha formalmente criado uma pessoa jurídica, mas que sirva para você organizar. Essa separação é só para que você possa melhor visualizar o seu crescimento, porque senão, gente, você trabalha, aí o dinheiro entra, vai tudo para uma conta só, você gasta, no final você não sente se aquilo está dando resultado ou não, e aí começa a ter a desmotivação, bate a ansiedade, o medo, a preocupação. Então, o objetivo do que eu estou conversando aqui com vocês é justamente para vocês terem insights, ideias de coisas que vocês podem fazer para ajudar a melhorar e diminuir o estresse que eu acredito que muitas pessoas estão vivenciando nesse período de pandemia. E a renda passiva? O que seria? A renda passiva é aquela renda que você trabalhou por ela uma vez e você recebe frutos, né? Você vai recebendo o lucro dela ao longo do tempo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se eu escrevi um livro, meu livro está vendendo lá na Amazon, o que acontece? Eu tive um esforço de escrever, mas foi um trabalho, eu fiz isso uma vez só. Só que esse livro lá vendendo na plataforma da Amazon, a qualquer dia, a qualquer hora que for vendido, entra na minha conta corrente um valor pela venda do livro. Então, isso é uma renda passiva. Eu não tenho mais que ficar trabalhando para fazer o livro já está feito e aí a gente vai fazendo essa construção da renda passiva. E aí, gente, o barato da renda passiva, isso acontece com várias coisas. Você pode, por exemplo, produzir um curso, se você sabe fazer um artesanato muito bem, se você pode criar um curso digital. Existem plataformas hoje que ensinam gratuitamente. Você tem até o da Hotmart, o desafio dos 30 dias, que eles ensinam você como construir um curso digital. E aí você pode fazer com a sua câmera do seu celular. Faz em casa, organiza. Você assistindo às aulas, você vai aprender. Isso pode se transformar numa renda passiva para você. Outra coisa que tem, outra ideia para ajudar é a questão do trabalho nas redes sociais com marketing digital no sistema de afiliação. Hoje em dia você trabalha da sua casa e você pode ser um afiliado das grandes lojas. Você pode ser um afiliado da Saraiva, da Amazon. Você pode divulgar nas suas redes sociais um livro que você gostou, que você leu e você recomenda para os seus amigos. Tem pessoas que gostam tanto porque conseguem ter uma renda extra com esse trabalho, que começa a fazer isso de forma profissional mesmo e aí investe bastante. É muito legal esse trabalho de afiliação que existe hoje em dia para você aprender. Tem vários cursos gratuitos na internet, na plataforma da Hotmart, eles oferecem treinamentos ótimos, com excelentes profissionais, tudo de graça. Então, a pessoa que precisa complementar a sua renda pode ir aprender a mexer melhor, a entrar mais em ação com relação às redes sociais e tirar proveito do que as redes sociais oferecem, porque você tem como mostrar um trabalho, mostrar um produto que você esteja vendendo, que você esteja fazendo, divulgar
o seu ateliê, divulgar a sua loja que de repente ficou fechada há tanto tempo. Então as mercadorias que você tem, você pode fotografar, colocar no Instagram e oferecer um sistema de entrega a domicílio. Uma ideia é ter aquela maquininha do cartão, seja do PagSeguro, que é mais baratinho, que não paga aluguel, para que você possa disponibilizar para o cliente a opção de pagar débito, crédito, que às vezes a pessoa não tem o dinheiro em casa na hora, facilita. Então, assim, pensar formas de otimizar o trabalho e essa produção. Por quê? Quando você tem um trabalho bacana e você faz a sua renda extra e a sua renda passiva impulsionar, você consegue amealhar uma parte, separar na sua conta lá das rendas, né? Você separa uma parte para reinvestir no seu negócio, você separa uma parte que de repente vai servir para complementar o seu sustento, mas uma parte para ser a sua reserva financeira. E quem já tem um emprego fixo que paga todo mês lá um salário, existe uma regra que vem da educação financeira, que é a seguinte: você pegar 70% do seu pagamento, do seu salário, e usar esses 70% para gastar com as suas despesas, né, básicas, despesas necessárias. E 30% você vai reservar, sendo que desses 30%, 10% você vai gastar com seu lazer, alguma atividade que você goste, de repente jantar fora ou ir no cinema e tal. E 10% você vai guardar para o futuro, seja esse futuro a sua aposentadoria ou alguma coisa que seja de longo prazo. E os outros 10% você vai reservar para os sonhos. Lembra que a gente falou dos sonhos, da importância dos sonhos? Aí você vai dizer, mas só 10% é pouquinho. Não, não é pouquinho não. Porque se você fizer com persistência e consistência e separar religiosamente esse dinheiro todos os meses, você vai ter o fenômeno dos juros compostos agindo a seu favor. E aí, juros sobre juros, a coisa vai crescendo. E também, nada impede que você separe também da sua renda extra e da sua renda passiva uma parte que vai ser para realmente ou você ampliar o seu negócio ou você realizar seus sonhos, enfim, você vai ter mais opções de alavancar a sua vida financeira. E aí, chances há que se você fizer tudo direitinho, né, o passo a passo, a separação das rendas, controlar o que entra, o que sai, procurar fazer um livro caixa dos seus negócios para saber exatamente o que entrou e as despesas que você tem. É importante, pessoal, a mensuração, o quanto entra, o quanto sai, o que está sendo, às vezes assim, os ladrões, né, que saem, o nosso dinheiro está indo por onde, qual é o ralo que está sugando o nosso dinheiro. Isso é importante, se você consegue fazer isso se você passar a anotar e mensurar. Você anotando e mensurando, você vai conseguir, de verdade, saber onde você está, a sua situação real e o que você pode fazer. Sabe, é importante porque quando você mapeia, você tem um raio-x do que está acontecendo hoje na sua vida financeira, fica mais fácil você observar por onde está escoando o dinheiro que você de repente não estava se dando conta e tomar uma medida mais assertiva em relação a isso. O que você vai fazer para mudar? E as ideias de você trabalhar com essas rendas passiva e com a renda extra como uma forma de juntar com a sua renda principal para fazer você subir um nível, sair da segurança financeira e ir para a independência financeira. E quem sabe até daqui a um tempo você já chegar na liberdade financeira. Por quê? Cada um de nós tem um termostato financeiro interno. Então, por exemplo, quanto que é o seu termostato interno? Quanto de dinheiro você acha que é o suficiente para você? Isso é de pessoa para pessoa, mas o mais importante é que você se olhe, se autoanalise e perceba qual é o seu termostato. O que é bom? Porque, por exemplo, para muitas pessoas 1 milhão é muito dinheiro, para outras pessoas não é tanto dinheiro assim. Isso vai variando, entende? De pessoa para pessoa, isso depende muito de como a pessoa, quais são os sonhos dessa pessoa, o que ela está buscando na vida. Então, assim, qual é a renda mensal que ela quer ter por mês? Às vezes a pessoa
tem como objetivo ter uma renda mensal de 5 mil, outra já quer ter 10 mil, outra quer 15, outra quer 20, e tudo bem, não tem problema nenhum. O termostato financeiro é de cada um, é de cada pessoa. O objetivo aqui é a gente conseguir pensar sobre essa questão financeira, observar com carinho e olhar o quanto as nossas emoções acabam sendo refletidas na nossa produtividade, no nosso trabalho, o quanto que muitas vezes a gente se sente triste, se sente desanimada, acha que não tem solução, e o quanto que isso faz a gente acabar desistindo e desanimando. Então, pessoal, o meu objetivo era trazer um pouco esses conceitos da educação financeira para que vocês possam perceber como que, assim, não é nada tão complicado, tem como a gente conseguir trabalhar essas questões, ter uma vida bacana. E, assim, o mais importante é que você procure fazer essas anotações, essas reflexões que eu falei com vocês ao longo desse encontro, e que de verdade vocês possam começar a implementar essas ideias, essas atividades, de buscar essas informações, de criar. Por quê? Nós, seres humanos, nós somos seres criativos. Gente, a gente pode de verdade fazer a diferença na nossa vida. E tem tantas coisas legais que você pode fazer e às vezes você não faz, ou porque você está desanimado, desmotivado, entendeu? Então, assim, eu queria com esse trabalho que vocês realmente acreditassem que vocês podem fazer sim, que vocês podem mudar, que vocês podem conseguir de verdade uma qualidade de vida melhor na parte financeira. Então, assim, quando a minha proposta como psicóloga é falar sobre essa questão da vida financeira e da relação com o estresse, é justamente para trazer para vocês a questão da motivação, de estimular a criatividade de vocês, para que vocês possam de verdade pensar sobre isso e buscar alternativas. Então, fica aqui o convite para você anotar, refletir, pensar dessas ideias que eu dei. Podem surgir outras ideias, eu só trouxe assim algumas ideias para vocês poderem de repente ser um start, um gatilho para começar a buscar. Na internet tem muita coisa legal que vocês podem pesquisar para colocar em prática. E o meu desejo de verdade é que você consiga diminuir o seu estresse, consiga fazer com que todas as noites você possa dormir relaxado e tranquilo, sem essa preocupação que muitas vezes as pessoas têm das contas para pagar e das dificuldades, né? O fantasma, os medos que ficam assombrando cada um de nós. Então, vamos fazer esse combinado. Quem anotou, bora lá fazer agora as suas anotações, olhando para dentro de si e vendo a sua realidade financeira, colocando em prática as coisas que a gente conversou aqui. Eu vou deixar essa live salva, tanto no Facebook quanto no Instagram, para que vocês possam, quem de repente não teve chance de anotar, possa anotar. De coração, eu quero agradecer a você que disponibilizou esse tempo para vir aqui participar dessa live, conversar, trocar, ouvir. E eu quero convidar você a participar das outras lives. O meu objetivo é cada dia fazer uma live diferente, trazendo temas que são temas da nossa vida. E fica aqui o convite para a live de amanhã. Amanhã eu vou falar um pouco com vocês sobre a questão do estresse na nossa vida profissional, de como a gente trabalhar a questão de administrar, organizar a nossa mente, a nossa psique, para conseguir dar conta da nossa atividade profissional de uma forma bacana. Então a gente vai falar sobre isso amanhã. Eu vou liberar nas redes sociais o postzinho com o anúncio, mas fica já o convite para você que está aqui comigo. Se você souber de algum amigo que precisa, compartilha, porque esse trabalho que eu estou fazendo das lives é um trabalho de coração, é uma forma que eu encontrei de estar contribuindo com as pessoas
e de trazer, de aproximar a psicologia para a realidade, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu acho que isso que é o mais importante, e o meu papel de psicóloga nesse momento é ajudar nessas dores que as pessoas estão precisando mais. Tá bom? Então, fica aqui o convite para a live de amanhã. Gratidão a todos vocês e a gente se vê amanhã. Beijos!